Esse é o nosso plano 5, que vai te ajudar a chegar nos primeiros 5 dígitos dos investimentos, que seria em torno de 10 mil até 99 mil reais, respeitando aquilo que a gente sempre fala, que são as nossas raízes, que são os aportes, os ativos, tempo, paciência e comprometimento. Sou Edgar Amazonas Filho, cofundador da Symmetry. Seja bem-vindo a mais esse vídeo aqui do plano 5. Então aqui você pode responder essa pergunta também, tá? Na verdade é um complete, né? Você cria a reserva de emergência para não usar o quê? É esse que é o ponto importante aqui da reserva de emergência, tá? Para você não usar o seu patrimônio líquido. Uma coisa bem simples de entender. Vamos supor que acontece de você perder o seu emprego. O que seria o seu patrimônio líquido? Muita gente utiliza e visualiza facilmente a parte dos imóveis, né? Seria o equivalente a você vender o seu imóvel para poder bancar a sua vida após a demissão. Um outro exemplo de patrimônio líquido seria exatamente todo o patrimônio em ações, em renda variável, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, acumulado. Então esse patrimônio líquido é que você tem que evitar de ser vendido, porque muitas vezes esse patrimônio ele sofre uma volatilidade. E no caso dos imóveis, aí ele não tem nem liquidez, né? No caso, se alguma coisa acontece com você, de repente você quer se livrar do seu imóvel, vai ser um processo demorado, tá? Você não vai conseguir vender aquele imóvel no próximo dia no dia após você ser demitido. Então isso acontece, esse tipo de problema, então não tem liquidez. Mas enfim, a reserva de emergência é exatamente para você não usar o seu patrimônio líquido, independente do tipo de investimento aqui do seu patrimônio líquido. Isso no caso de o quê? De uma, obviamente, emergência. Então a gente usa a reserva de emergência para não usar o patrimônio líquido. É bem simples de entender. Uma pergunta, onde usar a reserva de emergência, né? Onde você pode usar a reserva de emergência? Em que situações, né? Perda de emprego, já tinha adiantado lá, seria a principal situação, né, que você tem, principalmente se você é funcionário do serviço privado, mas o serviço público não está também livre desse problema, tá? A gente pode imaginar que serviço público é uma garantia, mas não é. Tem uma frase aí muito interessante, um dos meus mentores que eu coloco, que é o Flávio Augusto, então ele diz bem assim, estabilidade não existe. Então é exatamente essa situação também. Vale para o serviço público e vale para o serviço privado. Mas, obviamente, o serviço privado, quer queira ou não, sofre mais risco que o serviço público. Então, por isso que muitas vezes a reserva de emergência ela é bem crítica no caso do serviço privado. Então, você pode sofrer uma perda de emprego, por razões que não interessam aqui nesse momento. A outra situação, emergência médica, emergência odontológica, ou etc., relacionada a isso aí, né, à saúde. Então, a gente tem uma emergência que você não tinha previsto. Mesmo tendo um plano de saúde, você pode ter alguma coisa que não é coberta pelo plano de saúde. Então, você vai ter que bancar. O mesmo vale para a questão odontológica, né? Se você tem algum problema que surgiu de repente odontológico, você não tem plano odontológico, e mesmo se tiver plano odontológico, de repente o procedimento não pode ser coberto lá pelo plano. Então aí você usa a reserva de emergência. Então isso aí seriam situações em que impacta aí a saúde. A outra que a gente teria, né? Reparos em casa, no caso apartamento, né? No seu carro ou qualquer coisa relacionada a isso, né? Então seria uma coisa que não estava prevista. Então aconteceu, você precisa bancar com aquilo. Geralmente é coisa que vai custar caro, né? De repente você está com um carro, o carro bateu, aí tem que acionar o sinistro, bancar de repente algo a mais, aí vai ser uma grana de repente mais relevante. Grana essa que impactaria se você tirasse, por exemplo, do seu salário mensal, né? Do seu rendimento mensal. Então por isso você teria que ter uma reserva de emergência. Então é exatamente essa situação aqui, a questão de reparo em casa e carro ou coisa desse tipo. A última aí a gente colocou como outro, né? Poderia ser qualquer outra coisa não prevista, né? Que envolveria principalmente a questão financeira, uma questão financeira mais relevante, né? Uma coisa que impacta realmente naquela sua despesa mensal. Então nessa situação você utiliza a reserva de emergência. Então são essas 4 situações que a gente separou aqui para onde usar a reserva de emergência. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o like, compartilha com seu amigo também, ou amiga que também está querendo chegar nos primeiros 5 dígitos e de repente aí precisa desse primeiro passozinho, né? Como é que seria o passo a passo para investir tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Também não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Vejo você amanhã.